Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Diego José Chebelski. Eu sou médico oftalmologista. Essa vai ser a minha contribuição para o pessoal do Resenha Médica. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná e fiz residência médica no Hospital de Clínicas também da Universidade Federal do Paraná. Fiz residência médica em oftalmologia, clínica e cirúrgica. Após esse período de formação inicial, ainda eu fiz o fellow clínico e cirúrgico de retina e vítreo no Hospital dos Olhos do Paraná. E ainda, posteriormente, eu fiz mestrado em Ciências da Saúde, com minha linha de projeto em retinopatia diabética na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E atualmente estou cursando o doutorado em farmacologia também na Universidade Estadual de Ponta Grossa, seguindo a mesma linha de retinopatia diabética. O pessoal pediu para mim falar um pouquinho sobre como que é a residência, né? Como que é a formação de oftalmologia. Algumas pessoas ficam inseguras que a oftalmologia parece ser um pouco diferente do resto da medicina, por ter as suas peculiaridades, né? Mas eu acho que é uma visão equívoca, porque, na verdade, toda a medicina acaba se entrelaçando, né? Eu acabo fazendo discussões de casos clínicos com outras especialidades, sempre essa inter-relação interdisciplinar, né, é muito importante para a condução de casos especiais. A prática clínica diária tem, né, qualquer especialidade tem as doenças mais prevalentes, no caso da oftalmologia tem a questão de fazer óculos, né, correções de ametropias, mas sempre precisa de alguma correlação clínica com outra especialidade para casos diferenciados. A oftalmologia tem a característica de ser clínica, cirúrgica, ainda permitir fazer exames, né? Mas eu acho que, como qualquer outra especialidade médica, exige algumas certas aptidões. E a escolha da especialidade depende realmente de se enquadrar nessas aptidões, gostar, né, da oftalmologia. Escolher uma especialidade pensando às vezes só em retorno financeiro ou comodidade não é a melhor forma de escolher. A partir do momento que você gosta de uma especialidade, se dá bem naquela área, as coisas vão acontecendo e você vai crescendo profissionalmente, né? E vai conseguindo desempenhar a medicina de forma correta. Eu vou agora fazer uma revisãozinha para vocês. O intuito dessa aula é fazer uma aulinha breve, dando algumas dicas mesmo para quem vai fazer prova de residência. Não é tanto o enfoque, né, de treinamento oftalmológico. Eu sou professor colaborador da Universidade Estadual de Ponta Grossa, da disciplina de oftalmologia, né, em clínica cirúrgica, e também do internato em saúde da família. E claro que durante a faculdade, né, na forma acadêmica, a gente trabalha de uma forma diferente, né? A gente faz um treinamento mesmo com um clínico, né? Hoje eu vou dar aula mais pensando em dicas para a prova, né? Acaba sendo um pouco mais direto, eu não vou conseguir falar de todos os assuntos, né? De toda a oftalmologia, eu vou falar sobre apenas alguns deles. Bem, vamos lá então. O primeiro assunto que eu quero conversar com vocês é sobre catarata. Tá? Catarata é uma doença bastante importante, ela é responsável pela principal forma de causa de cegueira reversível, né? Ela é reversível cirurgicamente em todo o mundo, no Brasil ou em qualquer região do mundo. Antes de falar catarata, lógico que a gente tem que lembrar do cristalino, né? A lente natural do olho, onde se forma essa catarata. O cristalino, então, ele está presente nessa região do globo ocular, suspenso pelas ônulas, né, e pelo corpo ciliar. Ele fica logo atrás da pupila, da íris, né? Ele é responsável pela convergência dos raios luminosos para focar na região central, aqui na fóvea, para a formação da imagem, né, transdução do impulso nervoso para a formação da imagem no cérebro. É uma lente que tem uma característica de mudar a sua capacidade, né, de refrativa, digamos assim, mudar o seu poder refrativo, devido ao reflexo da acomodação. O reflexo da acomodação baseia-se em relaxamento do músculo ciliar
Sempre pense no músculo ciliar como um esfíncter, né? Quando ele relaxa, ele acaba abrindo, relaxando as zônulas, relaxando a tensão nas zônulas, e assim faz aumento do diâmetro anteroposterior do cristalino, né? Fazendo que ele fique com um poder refrativo maior. Ele é responsável por 1/3 do poder refrativo do olho, em torno de 20 dioptrias que o cristalino é capaz de convergir os raios luminosos. Ele tem uma característica de ser avascular, não ter dor, né? E ele é feito, né? Ele é constituído pelas cristalinas, uma proteína responsável pela refração e pela transparência do cristalino. Ele é dividido em porções, né? Tem a região mais central que é o núcleo, logo após ele tem o córtex e ainda tem a região da cápsula, né? A cápsula posterior e a cápsula anterior do cristalino. E existem células, né? A formação dessas células é no equador, que elas acabam, né, tendo um certo metabolismo ao longo de toda a vida do cristalino. E é responsável por algumas alterações, né? Inclusive a opacidade de cápsula posterior, para a cirurgia de catarata. É importante saber esse formato anatômico do cristalino, né? Que a formação da catarata vai depender, do tipo de catarata vai depender da região, né? Que formar. Pode ser uma catarata nuclear, pode ser uma catarata cortical, subcapsular anterior, subcapsular posterior, aí os diferentes tipos de catarata. Então, como eu tinha comentado para vocês, é a principal causa de cegueira reversível no mundo, né? A catarata senil, né? A catarata adquirida. Ela tem seus tipos, né? Nuclear, cortical, subcapsular posterior, que é o principal. Existe subcapsular anterior e posterior. O posterior é um dos principais tipos. Ela, então, um olho normal, ele tem um cristalino totalmente, né, transparente, sem nenhuma dificuldade da luz entrar lá no segmento posterior. E o olho com catarata, o cristalino começa a ficar opaca, né, e que dificulta a refração dos raios luminosos, existe uma dispersão até dos raios luminosos, né, não focando de forma adequada. Quais são os fatores de risco para catarata senil? A idade avançada, lógico, né, como o nome já diz. Eu costumo brincar com os pacientes que só não vai desenvolver catarata quem não vai viver o suficiente, né, para desenvolver, porque quase que natural o olho desenvolver a catarata ao longo do avançar da idade. Claro que alguns fatores de risco acabam acelerando, né? Por exemplo, tabagismo acelera o desenvolvimento da catarata, exposição ao sol, né? O estresse oxidativo do sol acaba ajudando na formação da catarata mais precocemente. A diabetes, né? Também acelera o desenvolvimento da catarata. E em algumas situações que a pessoa precisa usar corticoides, né? Também acaba ajudando a desenvolver a catarata mais precocemente. Principalmente os corticoides sistêmicos, apesar de ter, né, uma certa correlação também com corticoides de uso inalatório e também colírios de corticoide. O tratamento da catarata é cirúrgico, não existe um tratamento clínico ainda para catarata. Basicamente é feito pequena incisão na córnea, né? É usado um aparelho chamado facoemulsificador. Por causa disso, o nome da cirurgia é facoemulsificação. É removido o conteúdo do cristalino, deixado só a cápsula posterior, né? Aberta a cápsula anterior e deixado só a cápsula posterior, para posteriormente implante de uma lente intraocular. Ele vai ficar posicionada dentro do saco capsular do cristalino, né? E essa lente vai ser responsável por focar a imagem. Essa lente vai ser calculada a partir de um exame chamado biometria, e vai ser escolhido de acordo com o tamanho do olho, né? As dimensões das câmeras do olho, é escolhido então a lente mais adequada para cada paciente, para tentar corrigir o grau, né, do olho do paciente, para ele voltar a ter o máximo de visão sem correção no pós-operatório. Bem, baseado nessa nossa introdução sobre catarata, vamos responder algumas questões. Por exemplo, essa questão de 2016. A causa principal de cegueira reversível no Brasil é? Bem, a gente já comentou, catarata senil. Essa outra questão de 2013, a principal causa de cegueira no mundo é? Aqui ele não falou de reversível e irreversível, mas a principal causa de cegueira no mundo é catarata. No Brasil, qual respectivamente a principal causa de cegueira reversível e irreversível? Aí que tá que eu quero que vocês comecem a prestar atenção. A principal causa de cegueira reversível é a catarata. E a principal causa de cegueira irreversível é o glaucoma. Ok? Vamos adiante, então. Existem outros tipos de catarata. Nós comentamos inicialmente a catarata senil, né, relacionada à idade,
Mas um tipo importante de catarata é a catarata congênita. Catarata congênita, né, como o nome já diz, as crianças nascem com a catarata. Ela é responsável, né, por uma morbidade importante nessa fase da vida. 1/3 dos casos são esporádicos, né, não tem uma correlação com doenças infecto-contagiosas, né, mas eu gostaria de salientar para vocês sobre o grupo, né, das TORCH, né, das doenças infecto-contagiosas, e a rubéola é uma das principais responsáveis pela formação da catarata congênita. Eu até coloquei aqui apagadinho, escondido, e já vi questões perguntando se síndrome de Marfan é uma causa de catarata congênita. Ela não é uma causa de catarata congênita, não. Ela deu outras situações, entopia do cristalino, né? Mas não de catarata congênita. Qual que é o problema da catarata congênita? A criança que desenvolve catarata congênita, ela atrasa o desenvolvimento da visão desse lado. A via óptica desse lado não desenvolve de forma adequada, formando o que a gente chama de ambliopia, ou olho preguiçoso. Então, esses pacientes precisam de correção mais precoce possível, né? O diagnóstico e correção mais precoce possível, para evitar um má desenvolvimento da via óptica desse olho, né? Às vezes é bilateral, então pode acontecer ambliopia bilateral se não corrigido a tempo. Falando em ambliopia, também vamos comentar um pouquinho sobre a ambliopia. Quais são as principais causas de ambliopia? Então, relembrando, a ambliopia é o que a gente popularmente chama de olho preguiçoso. É não desenvolvimento da via óptica daquela região, daquele olho, né? As principais causas de ambliopia, a catarata congênita, que a gente acabou de comentar, a anisometropia. A anisometropia é quando existe uma diferença importante de grau entre os olhos. Um olho, por exemplo, tem 1 grau de hipermetropia, outro olho tem 3. Esse olho que tem 3 graus tende a ser esquecido pelo cérebro e essa via óptica tende a ser, né, ter um atraso no desenvolvimento. O estrabismo também, né? O cérebro tende a escolher o olho não desviado para desenvolver a visão, o olho desviado tende a não desenvolver de forma adequada. E o glaucoma congênito também é uma causa importante de ambliopia. E vocês podem me perguntar, e a ptose congênita? A ptose congênita tem uma característica. Se ela estiver cobrindo o eixo visual, a ponto de realmente tapar a luz, né? Não entrar a formação, não ter a entrada de luz para a formação da imagem no olho, ela pode ser sim uma causa de ambliopia. Mas pequenas pitoses, né, acabam não causando ambliopia porque a luz entra de forma adequada no olho. Então, baseado nisso, vamos responder essas duas questões aqui. Essa questão de 2016. Criança com desvio ocular deve ser encaminhada ao oftalmologista quando? Se houver prejuízo estético ou psicológico, quando se queixar de baixa visão, tão logo seja detectado ou se ocorrer diplopia binocular. É lógico que tão logo quanto seja detectado, né? Para evitar o desenvolvimento da ambliopia, né? Se ela está com desvio, o olho desviado tende a não desenvolver de forma adequada a visão. Outra questão. Em qual das alternativas a seguir encontra as causas mais frequentes de ambliopia? Aqui na letra A a gente já mata a questão, né? Anisometropia, como eu comentei, olhos com graus diferentes, estrabismo e catarata congênita. Tá? Então, eu falei, né? Síndrome Marfan não é uma causa de ambliopia, ceratocone também não. A diabetes também, né? Não faz sentido nesse caso. O glaucoma crônico simples é na fase posterior, não é na infância. Tracoma é um tipo de, uma causa também de cegueira, né? Irreversível, comum em regiões pobres, mas não é também uma causa de ambliopia. E a conjuntivite alérgica também não é. Existe uma certa correlação entre conjuntivite alérgica e ceratocone, mas nenhuma delas tem a ver também com ambliopia, tá? Vamos adiante. Como que a gente vai detectar a catarata congênita? Com o teste do olhinho. O que é esse teste? É um teste obrigatório feito antes da alta, ainda na maternidade. É usado um oftalmoscópio direto, né? Você olha pelo oftalmoscópio direto, pela lente do oftalmoscópio direto, e identifica a presença do reflexo vermelho nos olhos. O olho normal tende a ter um reflexo vermelho, alaranjado, e o olho alterado tende a ter um reflexo esbranquiçado. Quando identificado esse reflexo alterado, precisa ser feito um exame de fundo de olho, um exame oftalmológico mais aprofundado. Então, essa criança que tem o exame do teste do olhinho, né, o teste do reflexo vermelho, é encaminhada para um oftalmologista para fazer o diagnóstico. E quais são as doenças que podem causar, então, alteração
do teste do olhinho. Quero ressaltar para vocês, além da catarata congênita que a gente comentou, agora o retinoblastoma. As provas de residência gostam bastante de falar de retinoblastoma, que é um tumor, né, comum na infância, está relacionado a um tumor que tem um crescimento para dentro do olho, em direção ao nervo óptico, em direção ao sistema nervoso central, então ele tem uma morbimortalidade importante na infância. Pode estar relacionado a outros tumores do segmento posterior, a hemorragias intraoculares, né, relacionadas às vezes ao trabalho de parto, ou qualquer outra alteração de meios transparentes, né, opacidades corneanas, aí já entra também o glaucoma congênito, né, devido ao edema corneano, e persistência aí de opacidades vítreas e outras alterações que podem levar à alteração do reflexo vermelho. Mas lembrem da catarata congênita e o retinoblastoma, que são causas importantes e as provas gostam de cobrar. Vamos lá, essa questão aqui de 2016. Mãe refere que seu filho de 10 meses está com desvio no olho direito para dentro nas últimas semanas e mostra uma foto onde nota seu brilho do olho direito aparecendo como olho de gato. Qual a conduta mais apropriada nesse caso? Olho do gato quer dizer isso, que quando você vai tirar foto da criança, né, às vezes fica a ausência, fica aquele reflexo vermelho, né? Ultimamente as câmeras corrigem esse reflexo vermelho. Mas o gato, quando você olha ele à noite, ele tem um reflexo branco na pupila, né? Então isso que eles estão falando nessa questão. Alteração do reflexo vermelho, em vez de ficar vermelho, fica branco. Então, qual que seria a conduta mais adequada nessa situação? A letra A. Tranquilizar a mãe, pois trata-se de estrabismo fisiológico e terá resolução espontânea após 1 ano de idade. B. Realizar fundo de olho para investigação de leucocoria. Leucocoria seria o reflexo, né, pupilar branco. Iniciar tratamento tópico para conjuntivite bacteriana, colocar tampão oftálmico no olho esquerdo e internar a criança para enucleação urgente do olho direito. Bem, esse seria o caso, né, para investigação. Você identifica uma leucocoria, né, um reflexo esbranquiçado na pupila, você tem que fazer uma investigação para ver se não tem um retinoblastoma ou se é uma catarata congênita. Ok. Outra questão, residência médica 2013. Ao examinar o recém-nascido em alojamento conjunto, você observa reflexo esbranquiçado na pupila direita, diferentemente da cor vermelho alaranjada da pupila contralateral. Quais os diagnósticos mais pertinentes a tal achado? Estrabismo e coloboma de íris, hemorragia retiniana, erosão de corneana, retinoblastoma e catarata. Essa é a resposta da questão. Glaucoma congênito poderia ter uma correlação com isso, mas não ifema, né? Porque é um sangramento intraocular, o ifema é sangramento na câmera anterior, e ele não pode alterar o reflexo vermelho, né? Mas ele não faz uma coloração esbranquiçada. Ok, mais uma questão aqui. Essa de 2013. Recém-nascido, nascido a termo, encaminhado para o exame e acompanhamento neonatal de rotina. Antes da alta foi feito pesquisa reflexo vermelho, outro nome, né, para o teste do olhinho, reflexo de Bruckner, ou teste de olhinho, cujo resultado pode ser visto abaixo. Aqui a gente está vendo uma foto, ruim a foto, né, preto e branco, mas dá para ver aqui um reflexo branco na córnea, né, na pupila, melhor. A respeito do possível diagnóstico após o teste, é falso afirmar. Letra A. A catarata infantil é uma das principais causas de cegueira, passiva de prevenção e de visão subnormal na infância. Essa condição aparece quando o cristalino apresenta opacificação, que pode ser total, parcial, unilateral, bilateral. Corretíssimo. Tá certo. Retinoblastoma é um tumor que origina os retinoblastos imaturos da retina neural, sendo o tumor maligno intraocular mais frequente encontrado em crianças. Correto também. A retinopatia da prematuridade é uma doença vascular da retina que acomete recém-nascidos pré-termos, principalmente aqueles que nasceram com menos de 1.500 gramas e 32 semanas de idade gestacional. Perfeito. Também pode fazer alteração do reflexo vermelho. A opacidade do cristalino pode ser decorrente de uma variedade de etiologias, podendo resultar em malformações oculares congênitas, infecções intrauterinas, rubéola, citomegalovírus, varicela e toxoplasmose. Correto também. E a letra E. Apresentações clínicas mais frequentes de toxocarias oculares são endoftalmite crônica, formação de granuloma no polo posterior ou formação de granuloma periférico, ocorrendo bilateralmente e frequentemente de forma congênita. Então, a toxocarias é realmente um diagnóstico diferencial
para a alteração do reflexo vermelho, ele ocorre mais tardiamente, não é tão comum assim em forma congênita, geralmente é um pouco mais tarde, e geralmente é unilateral, tá? Ele não costuma fazer também endoftalmite de forma crônica, pode até acontecer, mas não é a forma mais comum. Mas enfim, essa é a mais errada das alternativas. Essa outra prova aqui de 2009. Pré-escolar de 2 anos, apresentando mancha branca no olho direito. Há 6 meses, a mãe percebeu que a criança apresentava desvio do olho direito quando fixava o olhar. Tendo procurado o oftalmologista, que prescreveu o uso de óculos para estrabismo. Ao mês, ao bater a luz, notou reflexo esbranquiçado na pupila. Em reavaliação por oftalmologista, o exame de fundo do olho evidenciou massa em cavidade vítrea no olho direito. Nos antecedentes pessoais, parto normal a termo, sem intercorrências, período neonatal e desenvolvimento neuropsicomotor normal. A hipótese diagnóstica mais provável é. Esse aqui lembra muito um retinoblastoma, né? Então, o tumor vai crescendo e daí, inicialmente começou com estrabismo, foi tratado com óculos e o tumor cresceu e daí começou a se identificar daí a alteração do reflexo pupilar. Então, a resposta alternativa é retinoblastoma. Essa outra questão aqui de 2009. Lesão ocular que pode se estender além do globo ocular, através do nervo óptico, para o espaço subaracnoide e para o cérebro. Apresenta reflexo do olho de gato. A gente já comentou esse reflexo. É, de novo, retinoblastoma, né? Um tumor agressivo que precisa ser tratado, geralmente, quando, né, possível fazer, é feita uma cirurgia para retirada do globo ocular, porque ele é bem agressivo, pode se estender realmente para o nervo óptico e para o sistema nervoso central. Vamos além, pessoal. Vamos falar um pouquinho de outras patologias. Vamos falar sobre olho vermelho. Falando em olho vermelho, a gente tem que começar falando de conjuntivite, né? Existem vários tipos de conjuntivites. 4 principais é a conjuntivite viral, a bacteriana, alérgica e as que não se enquadram nessa classificação, que são as não infecciosas e não alérgicas. Lembrando que a conjuntiva ela reveste o globo ocular e estende-se pela pálpebra, né? Região interna da pálpebra, né? Ela pode ter algumas manifestações como os folículos, né? Que são as pequenas publicações com vasinho central, as papilas, que podem ser percebidos a olho nu, né? Os folículos é mais fácil de ver na lâmpada de fenda. A quimose seria essa alteração relacionada ao edema da conjuntiva, né? Bulbar, que dá a impressão que forma esse sulco entre a córnea e a conjuntiva, aqui no limbo, né? Às vezes assusta um pouco esse sinal. E as membranas, as pseudomembranas, que estão relacionadas ao depósito de fibrina, necrose do epitélio, né? A diferença entre as duas é que a membrana sangra na hora da remoção e a pseudomembrana acaba não sangrando. São complicações principalmente da conjuntivite viral, mas pode estar relacionada à conjuntivite bacteriana, principalmente da gonocócica. Falando em conjuntivite viral, nós temos que lembrar do adenovírus, o principal vírus responsável pela conjuntivite viral, né? Essa que causa pequenos surtos, né? Em colégios, em indústrias, né? Em fábricas, no trabalho, em escritórios, relacionada a uma transmissão rápida entre as pessoas. É altamente contagiosa, ela tem uma incubação de 5 a 12 dias, que a pessoa transmite ainda sem apresentar sintomas, né? E a transmissão se dá por 1 a 2 semanas. Sinais é lacrimejamento, secreção não purulenta, né? Ela é mais mucoide ou transparente. Reação folicular, né? Nas conjuntivas. E uma característica dessa tipo de conjuntivite é a linfonodopatia pré-auricular. É um sinal que ajuda bastante na identificação da conjuntivite viral. A adenopatia pré-auricular pode estar presente também na conjuntivite bacteriana gonocócica, né? Mas é um sinal comum da conjuntivite viral. Tratamento é com colírio lubrificante, compressa fria e, claro, prevenir o contágio, né? Afastar a pessoa do contato com outras pessoas. Agora vamos falar da conjuntivite bacteriana aguda. A conjuntivite bacteriana aguda, a gente vai inicialmente falar da conjuntivite comunitária, né? É causada pelo Staphylococcus aureus, que é o mais comum, mas também pode ser causada pelo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa tem uma importância importante para aqueles usuários de lente de contato, né? Que podem desenvolver esse tipo de bactéria. Ela também é contagiosa, né? Mas ela depende de contato com secreção. E ela é mais autolimitada, período de 7 a 10 dias.
ela já tem uma característica de ter uma secreção purulenta, né? Diferente da viral com uma secreção transparente, aqui ela já começa a apresentar pus, branco, amarelado, né? Ou até mesmo esverdeado. O tratamento já se baseia em colírios antibióticos também, né? Além do lubrificante, as compressas frias que vão ajudar aí no tratamento, né? Dos sintomas. Na comunitária, uma tobramicina é o suficiente aí para como opção de antibiótico. Existem outras opções, mas vamos comentar só essa. Existem outros tipos de conjuntivite bacteriana importante, né? A gonocócica, eu já andei falando algumas coisas para vocês, então ela tem a característica de ser uma DST, né? Transmitido sexualmente, né? Causa adenopatia pré-auricular, pode levar a microperfurações corneanas, e o tratamento exige um tratamento sistêmico com ceftriaxona, né, intramuscular. Mais eritromicina VO 2 a 3 semanas. A conjuntivite pliquenedular, que às vezes aparece algumas questões também, está relacionada a uma hipersensibilidade do tipo 4, né, da conjuntiva. Ela está relacionada a infecções de blefarite, né, de meibomite. E essas pliquenêmulas são essas pequenas lesões redondadinhas aqui, um aspecto gelatinoso no limbo, né, na periferia da córnea. A conjuntivite de inclusão por clamídia é uma importante causa também, então, mais comum, né, em adultos jovens sexualmente ativos, né, por autoinoculação mesmo. E ela tá associada aí a sintomas urinários, né, e genitais. No homem é mais comum ela não causar sintomas, pode causar uma uretrite específica. Na mulher ela pode causar cervicite, DIP e até infertilidade. O principal agente é a clamídia, né? Agora, com relação ao tracoma, que eu tinha falado para vocês, o tracoma é a principal causa de cegueira irreversível e prevenível no mundo, está relacionado a áreas de precária situação socioeconômica, falta de higiene, né? E é transmitida pela mosca, o mosquito, que leva a clamídia, né? Tem vários subtipos de clamídia que causa isso e vai levando alterações crônicas, reações crônicas, né? Na conjuntiva, alterações que vão levando a opacidades corneanas, fibrose e perda visual. Outro tipo de conjuntivite é a conjuntivite alérgica, né? Isso está relacionado a aeroentite, né? Em pessoas sensíveis a ácaros, ela tem uma característica de início abrupto, né? Com edema bilateral, aí, normalmente bilateral, mas pode acontecer mais, de uma forma mais assimétrica no olho, né? Mais intenso que o outro. Está relacionado a um prurido intenso, uma secreção também mais aquosa ou levemente mucoide. Mucoide mais para processos mais crônicos, né? E geralmente tem essa questão da história prévia de sensibilidade a alergênicos. Tratamento desse caso também com colírio antialérgico, as compressas frias e os lubrificantes aí que acabam ajudando nos sintomas. Um tipo importante de conjuntivite que a gente tem que comentar com vocês é a conjuntivite neonatal, né? Ela está presente em recém-nascidos no primeiro mês de vida. É transmitido da mãe para o filho durante o trabalho de parto, né? O trabalho de parto normal. Os principais agentes é a clamídia trachomatis, Neisseria gonorreia, vírus da herpes, né? Que podem levar a situações graves. Casos mais leves causados por estafilococcus, né? E ainda existem, né? Antigamente era feito de rotina, agora não é assim que funciona. Era feito profilaxia dessas conjuntivites em todas as crianças. Era comum desenvolver, né? A profilaxia era feita com iodopovidona, pomada eritromicina, ou solução de nitrato de prata em todas as crianças. Hoje em dia, né, é usado em alguns casos, né, que tem uma chance maior de desenvolver infecção, mas pode existir uma conjuntivite química a esses preparos, né, de profilaxia. E também existe uma certa associação, né, com obstrução da via lacrimal e a ter maior chance de desenvolvimento de infecções relacionadas à obstrução da via lacrimal. Vamos para mais algumas questões. Então, essa questão de 2016, paciente do sexo masculino, 28 anos, procura assistência médica ambulatorial em função de olho vermelho. Ao exame apresenta hiperemia conjuntival bilateral associada à presença de secreção copiosa, copiosa quantidade de secreção ocular purulenta, que mantém-se constante na mesma intensidade ao longo de todo o período do dia. Há suspeita de existirem microperfurações na córnea. A dor ocular é mínima, o paciente relata
ocasional turbação visual. A hipótese diagnóstica mais provável é 28 anos, secreção copiosa, lembre-se em conjuntivite gonocócica, ok? Outra questão de 2016, no exame oftalmológico, pelo pediatra, verificou-se a presença de folículo elevado no limbo, cercado por intensa hiperemia conjuntival. A causa dessa doença é frequentemente associada a blefaroconjuntivite crônica estafilocócica. O diagnóstico provável é ceratoconjuntivite liquinodular, que a gente falou agora há pouco, ok? Vamos adiante. Essa outra questão de 2016. Recém-nascido de parto vaginal inicia com 2 dias de vida conjuntivite mucopurulenta bilateral, associada a otite média à esquerda. Esse paciente deve ser tratado inicialmente com. Veja bem, a conjuntivite gonocócica ela ocorre já nos primeiros dias. A clamídia tende a ser um pouquinho mais velha, a partir da primeira semana aí de idade. E devido a essa otite média, né, a gente faz cansar mais em clamídia nesse caso. Então, o tratamento seria com eritromicina oral, ok? Essa questão de 2013, em relação ao paciente com olho vermelho, são apresentadas as seguintes assertivas. A eridociclite apresenta-se com ardência, prurido, secreção mucóide e ocorre, na maioria das vezes, em pacientes com história de exposição recente a substâncias alergênicas. Não tem nada a ver. A eridociclite é uma uveíte. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente, tá? Então, essa está errada. Não faz isso. Essa questão, essa alternativa está totalmente errada. Conjuntivite bacteriana apresenta secreção purulenta, mucopurulenta, conjuntivas lisas, inflamadas, com pontos vermelhos e sem adenopatia pré-auricular. Essa está certa. Né? A conjuntivite bacteriana comunitária realmente se apresenta assim. Mas a gonocócica pode ter sim adenopatia pré-auricular, que é uma conjuntivite bacteriana. Então, mais ou menos certo. Mas esse é o gabarito certo, essa daí seria correta pelo gabarito oficial. A conjuntivite viral apresenta secreção mais fluida que na bacteriana, folículos translúcidos, secundados por vasos sanguíneos, adenopatia pré-auricular. Qual a alternativa correta? Bem, essa última também a gente vê que está certa, né? A conjuntivite viral realmente se apresenta dessa fórmula, né? Dessa forma. E a adenopatia pré-auricular, ela é realmente presente nesse tipo de conjuntivite. Então, as duas corretas aí seria a 2 e a 3, mas a 2 está correta com essa ressalva aí, que nem todas as bacterianas, na verdade, né? A gonocócica pode ter, sim, adenopatia pré-auricular. Mas aqui ele estava falando sobre conjuntivite bacteriana comunitária. Ok. 2013, então, paciente adulto, jovem, com lacrimejamento bilateral, tipo aquoso, sensação de corpo estranho nos 2 olhos. Relata casos semelhantes em seu ambiente de trabalho. Qual o diagnóstico mais provável? Essa daí lembra muito, né, um ambiente de trabalho, vários casos de conjuntivite, né, uma transmissão fácil, conjuntivite viral por adenovírus. Essa outra agora é de 2013 aqui também, paciente encaminhado para a unidade básica de saúde, para oftalmologista com quadro de conjuntivite há 3 dias, com piora da hiperemia ocular após uso de corticoide tópico. Exame oftalmológico, blefaroconjuntivite funicular unilateral, lesão com padrão dendrítico e ulceração em epitélio da córnea, após coloração com colírio de fluoresceína. Assinada a alternativa correta. Essa que eu coloquei mesmo para ilustrar. Falou em úlcera dendrítica, falou em padrão dendrítico, é vírus da herpes simples, tá? Esse é um típico quadro, né, de ceratite, né? Ou até um quadro de blefaroconjuntivite, né, relacionado a herpes, tá? O tratamento desse caso é com a ciclovir. Oral. Existe a pomada ciclovir, mas estudos mostram que não tem aí benefício de associar a pomada, o oral realmente é o mais efetivo. Bem, falamos das conjuntivites, vamos falar das uveites. O que é uveite? É um processo inflamatório, né? Pode ser infeccioso até, mas inflamatório da úvea. Úvea é a camada vascular do olho, que é formada pela íris, corpo ciliar, pela pars plana, né? Que é a parte do segmento posterior aqui que não tem receptores, né? Neuroreceptores, né? Formação da imagem. E a região posterior aqui da coroide, tá? Essa, então, é as estruturas que compõem a úvea.
ela pode ser dividida em uveiite anterior, quando acomete a íris e o corpo ciliar, intermediária, quando pega a base vítrea e a pars plana, e posterior, quando pega aqui a região da coroide, retina, e pode ter até uma contividade com o nervo óptico. Essa é a classificação dela. A panveíte, né, quando pega todas essas estruturas, uma forma difusa, existe uma forma especial de uveíte, que é a endoftalmite, que está relacionado, né, a um agente, né, infeccioso. É comum em doenças pós-operatórias, doenças oftalmológicas, né, pode acontecer também de forma endógena, pode ser fúngica, né, também, mas é uma causa grave, né, que leva a um risco de perda visual bem importante. Quanto ao aparecimento dos uveites, ela pode ser súbito, né, uma uveite aguda, por exemplo, ou insidiosa, aqueles quadros mais arrastados, relacionados a outras doenças sistêmicas, né? A duração dela pode ser limitada ou persistente. E a evolução? A evolução pode ser aguda, né, como a gente já comentou, recorrente, aqueles quadros que vão e voltam, ou crônica. 3 meses aí é um tempo bom de referência. Mais que 3 meses é crônica, menos que 3 meses é aguda. E remissão a gente considera quando ela tem 3 meses de sem tratamento e não teve retorno dos sintomas. Vamos falar do vídeo anterior, inicialmente, eu vou falar sobre esses sinais que ela apresenta, né? Como tem uma inflamação ali do corpo ciliar, que é responsável pela produção de humor aquoso, o olho tende a ter uma pressão ocular baixa. Esses são detalhes importantes se lembrarem para a gente responder as questões mais tarde. A presença de hipópio, né? Que é essa presença de pus mesmo na câmara anterior, né? Leucócitos, fibrina. Os PKs, né? Precipitados seráticos, são as impregnações endoteliais, né? Esses pontinhos brancos na endotélio da córnea. Aqui a gente está vendo uma foto de células do muro aquoso, ou flare, né? Que é esse facho de luz que é possível identificar na câmera anterior. As sinecas posteriores são relacionadas a quadros mais crônicos, né? Que é onde a íris acaba grudando o cristalino, formando uma corectopia, que é essa pupila aqui sem um formato redondinho, né? Todo alterado o formato dela. E o POP que eu já comentei com vocês, que é a presença de pus na câmera anterior. A alveite intermediária ela tende a ser mais insidiosa, crônica, sedivante, bilateral, assimétrica. Está relacionada a floaters, né, que é aquelas moscas volantes, que você fica percebendo as manchas na visão. E está relacionada à inflamação do vítreo anterior, principalmente. Tem os snowbanks, os snowballs, que são essas manchinhas. Snowbanks são essa estrutura que é possível ver lá na periferia da retina, né, do vítreo opaco, ou esses pontinhos brancos aqui que são snowballs, tá? A alveite posterior seria então um processo inflamatório lá do segmento posterior. Eu quero chamar a atenção para vocês para essa aqui. Os livros gostam de classificar ela dizendo que ela tem uma aparência de queijo derretido com ketchup, que é, né, relacionada a uma vasculite. Essa é a imagem que eu quero que vocês gravem como citomegalovírus, tá? Essa descrição de queijo com ketchup é o citomegalovírus. E também aqui nós temos aqui uma lesão mais típica de toxoplasmose, né? Uma lesão exudativa. E depois de cicatrizada, ela pode formar essas cicatrizes corioretinite aqui, né? E aqui nós temos aqui uma pequena área exudativa mostrando uma recidiva de uma lesão dessa. Então, a alveite posterior, ela acomete a retina, acomete a coroide, né? E a região perivascular também formando vasculites, tá bom? Vamos adiante. Vamos responder algumas questões. Essa questão de 2015. Sobre as manifestações retinianas das doenças sistêmicas, assinar a alternativa que não se correlaciona corretamente com a etiologia apresentada ao lado. Manchas de Hot, endocardite, correto. É um tipo de alteração que pode estar relacionada, perceptível no fundo do olho relacionado à endocardite, sim. Edema de papila, doença hipertensiva específica da gestação, pode acontecer. Pico hipertensivo também pode levar, né? Um pico hipertensivo muito grave pode levar edema de papila. Vasculite retiniana, lúpus eritematoso sistêmica, realmente pode ocorrer. Retinopatia em queijo com ketchup, lembra que eu comentei? Exudatos mais hemorragias. Toxoplasmose, não. Citomegalovírus. Essa aqui está errada. Mais uma questão aqui de 2014, um paciente vivendo com AIDS,
há 15 anos, usa antirretroviral, ok. A fundoscopia revela a presença de corioretinite, caracterizada por extensas áreas de necrose retiniana, com hemorragias de permeio acompanhando os vasos, retinianos aspecto clássico de queijo ketchup. Queijo ketchup, dito megalovírus, ok? Então, dicas aí para vocês conseguirem responder essas questões. 2014. Jorge vem ao consultório com queixo ocular de embaçamento visual progressivo, dor leve em um dos olhos, apresentando exame e hiperemia na conjuntiva, mais intenso em volta da córnea, perilimbar, ausência de secreção, e pupila em miose. Esses achados sugerem o quê? Bem, quando a questão vem aí com quadro de olho vermelho, fala pupila em miose, pupila não tem um reflexo, tá? Não tem um reflexo fotomotor adequado, ele quer que você responda o VIT anterior, tá? Basicamente essa é a ideia. Eles gostam de falar desse sinal. Mais uma aqui. 2012. Jovem de 29 anos aparece ao posto de saúde queixando-se de dor moderada e intensidade no olho esquerdo há 2 dias. Relata que a visão desse olho está turva. O exame se observa essa hiperemia apenas no olho esquerdo, especialmente na região pericorneana, e ausência de secreção. A córnea encontra-se clara. A resposta pupilar à luz é fraca, ou seja, não está funcionando direito a pupila. Esse é um quadro de uvite anterior aguda, tá? Olho vermelho, privação visual e dificuldade na resposta à luz, tá? Isso é uma das diferenças aí em relação à conjuntivite, por exemplo. Ok? Vamos adiante, vamos falar agora de glaucoma. O que é o glaucoma, né? Antes de falar de glaucoma, a gente tem que falar do muracoso. O muracoso, então, é o produto produzido ali pelo corpo ciliar, que ele acaba passando entre o cristalino e a íris, atinge a pupila e vem para a câmera anterior e é drenado aqui no ângulo da câmera anterior, né? O ângulo corresponde a esse ângulo formado entre a córnea e a íris. Esse é o ângulo da câmera anterior. No ângulo da câmera anterior nós temos o trabeculado, né? Essa malha aqui responsável pela filtragem, né? E depois é drenado, né, para as veias epicesclerais e vai embora. Pelo canal de Schelling, vai para as veias epicesclerais e vai embora o muracoso. Ok? Então, é uma secreção ativa pelo epitélio duplo do corpo ciliar, a produção dele, e a drenagem é feita pela via convencional, essa que eu acabei de explicar, né, pelo ângulo da câmera anterior, mas existe, né, 5 a 20% que vai pela via alternativa, que é a uva escleral, né, por difusão uva escleral. A lesão glaucomatosa se baseia assim, em perda, então, de fibras nervosas e nervo óptico, relacionada ao aumento da pressão intraocular, principalmente. A pressão, devido a algum processo aí, geralmente, né, de dificuldade de drenagem do monocoso, não de excesso de produção, mas sim dificuldade de drenagem, aumenta a pressão dentro do olho, e esse aumento de pressão vai machucando as fibras nervosas, né? Esse arcabouço aqui da saída do nervo óptico é duro, a fibra nervosa é apertada contra essa região, e acaba perdendo fibra nervosa e vai desenvolvendo um glaucoma. A definição correta de glaucoma é essa aqui. É um conjunto diversificado de transtornos. Todas as formas de doença têm em comum uma neuropatia óptica potencialmente progressiva. Característica está associada à perda de campo visual, né, perda de visão periférica, conforme a evolução das lesões, na qual a pressão intraocular é o principal fator modificador. Né? Essa é uma definição ótima de glaucoma. Né? Tem vários tipos de glaucoma. Como vocês podem ver nesse quadrinho aqui, eu deixei ele pequenininho, vocês não se preocuparem com tantos nomes assim, mas existem várias formas de glaucoma. E todas elas têm em comum essa definição, tá? Existe glaucoma congênito, existe glaucoma adquirido, né, ao longo da vida, existe glaucoma agudo, crônico, ângulo aberto, ângulo fechado, primário, né, secundário a outras doenças. Então, tem vários tipos de glaucoma. Vamos entender um pouquinho aí como diferenciar os tipos de glaucoma. Uma diferenciação importante é se ele tem ângulo aberto ou ângulo fechado, tá? Existe um exame chamado gonioscopia, que a gente usa essa lente com espelho, a gente consegue ver o ângulo da câmera anterior lá e consegue definir se ele tem maior propensão a ser aberto ou fechado o ângulo. Os pacientes que desenvolvem glaucoma, né, de ângulo fechado, eles têm uma anatomia, né, que tem esse ângulo mais estreito, então acaba dificultando a drenagem do moracoso.
eles podem chegar a desenvolver um glaucoma agudo de ângulo fechado. Com o envelhecimento, o cristalino tende a aumentar seu diâmetro do ângulo posterior e dificultando ainda mais, né, o espaço aqui na frente, até o momento que ele pode sofrer aí um episódio agudo, né, de meia hemidrise. A meia hemidrise é a posição ótima ali que chega no maior estreitamento da câmara anterior, acaba aumentando de uma forma muito aguda a pressão do olho e desenvolve um glaucoma agudo, que vem com náuseas, dor e todos os sinais logísticos do glaucoma agudo. Ok? Nós vamos precisar entender esse mecanismo fisiológico aí para entender o tratamento, né? Se baseia assim, em baixar a pressão para o paciente não perder a visão desse olho. Existem alguns exames, né, para acompanhamento também dessa perda visual periférica, que eu comentei vocês do paciente, que é a campimetria computadorizada, um exame que o paciente vai vendo pontos luminosos e vai marcando qual ele está vendo, e daí, a partir disso, é feito gráficos, né, para identificar se ele está tendo perda de visão periférica ou não. O glaucoma tem essa característica de perda de visão periférica inicialmente, né, e vai evoluindo até apagar totalmente a visão, mas o paciente pode ficar com uma visão tubular em casos muito avançados, tá? O tratamento, então, vai se basear no tipo do glaucoma, lógico, no fator etiológico, né? Nós temos colírios, beta-bloqueadores, alfa-2 agonistas, colírios e prostaglandinas, que melhora a drenagem daquela via alternativa, inibidores da anidrase carbônica, tanto na forma de colírio quanto na forma de comprimido, que vão diminuir a produção do humor aquoso, agentes mióticos, que vão ajudar a fazer miose, puxar o ângulo e melhorar a drenagem do humor aquoso também pelo trabéculo, agente hiperosmótico, isso pode ser usado em um glaucoma agudo, né? Por exemplo, o manitol, né, que é feito de via endovenosa, ajuda a diminuir a pressão dentro do olho de uma forma, né, mais efetiva ali no glaucoma agudo. Pode ser feito tratamento a laser, né? Abertura da malha trabecular por trabeculoplastia seletiva a laser. Pode ser feita iridotomia e ag laser, que é um furinho que você faz na pupila para evitar o fechamento agudo, né? Evitar um glaucoma agudo quando se identifica um ângulo estreito. E existem também tratamentos cirúrgicos. A trabeculotomia, né, que é a abertura lá da malha trabecular. Isso é um tratamento útil aí, por exemplo, em glaucoma congênito. A trabelectomia, que é um tipo de cirurgia que forma uma fístula filtrante, né? Você faz um desvio do humor aquoso para o espaço subconjuntival para ajudar na drenagem do humor aquoso. E também uma prótese, né? Por exemplo, aqui um tubo de drenagem que é colocado a pontinha do tubo na câmara anterior e essa prótese fica embaixo da conjuntiva, ajudando também na drenagem do humor aquoso. Uma forma de fazer uma via alternativa de drenagem. Vamos para as questões. Essa de 2015, em relação ao glaucoma crônico de ângulo aberto, assinale a alternativa correta. A cirurgia indicada é a facomulsificação? Não, a gente viu que isso é cirurgia de catarata, né? O diagnóstico é realizado através de exames de campo visual, medida de pressão intraocular e análise do nervo óptico. Ok. O diagnóstico é simples, feito quando o paciente apresenta dor de forte intensidade, né? Não tem nada a ver. O glaucoma crônico de ângulo aberto não é agravado pelo uso de colírios corticoides. Isso pode realmente acontecer. Pacientes que usam colírios corticoides podem ser responsivos a corticoide e desenvolver aumento da pressão intraocular. Então, essa está errada. O tratamento é sempre cirúrgico? Não, inicialmente o tratamento é clínico. Então, a alternativa mais correta é a letra B. Essa outra questão aqui de 2013. Homem de 58 anos apresenta-se na emergência hospitalar com dor ocular direita intensa associada a náusea e vômitos. Relata que o quadro se iniciou há um dia com piora progressiva, que no início percebia halos ao redor das luzes. O exame apresenta olho vermelho, congesto, pupila que permanece em estado médio de midríase fixa. Veja, pessoal, essa aqui é uma descrição do quadro de glaucoma agudo, tá? Media a midríase média paralítica fixa, olho vermelho, congesto e dor, tá? Diante da apresentação clínica, qual o tratamento inicial mais apropriado para esse paciente? Analgesia, tropicamida colírio e dexametasona colírio. Não, tropicamida não seria indicado nesse caso, né? Você vai só piorar. Se fazer a midríase, vai fechar mais lá o ângulo, vai piorar o quadro. Cetazolamida, tropicamida não. Anti-inflamatório não esteroidal via oral, prednisona colírio e fenilefrina colírio. Também não. Cetazolamida via oral, prednisona colírio, timolol e pilocarpina colírio. Ok. Analgesia, dexametasona, colírio, injeção intravítrea e antibiótico, vancomicina
tazidina. Está pensando aí, esse seria um tratamento para uma endoftalmite. Então, nesse caso aqui, desse glaucoma agudo, realmente a acetazolamida, o nome comercial é Diamox, ele é útil, né, na fase aguda do glaucoma agudo. Prednisona pode ajudar a diminuir a inflamação. O timolol é um tipo de hipotensor colírio, né, que ele pode ajudar aí a diminuir a pressão intraocular. E a pilocarpina, ela acaba fazendo miose, né, ajuda a desfazer o bloqueio pupilar e ajuda na drenagem do humor aquoso. Então, essa é a melhor alternativa. Essa outra questão de 2010. Paciente do sexo masculino, 60 anos, procura o pronto-socorro com queixa de dor ocular intensa. Baixa da cuidado visual súbita à esquerda, cefaleia, náuseas e vômitos. O exame apresenta cuidado visual de 20/20 no olho direito e conta dedos a 1 metro no olho esquerdo. Injeção ciliar, edema de córnea, midríase, paralítica, pressão intraocular bidigital aumentada no olho esquerdo. De novo, né, uma descrição de um glaucoma agudo. A hipótese diagnóstica é glaucoma agudo. Outra questão de 2010, paciente de 62 anos, trabalha como porteiro de escola, permanece em acompanhamento diagnóstico de diabetes, polineuropatia e glaucoma de ângulo fechado. No retorno ambulatorial, refere dor em ambas as pernas, sendo medicado com amitriptilina. Evoluiu com olhos vermelhos, dor importante na cabeça, sobre os olhos, visão com halos coloridos, náuseas e vômitos. Então, qual que é a dessa questão aqui? O uso da amitriptilina realmente pode desencadear, né? O uso desse tipo de medicamento pode desencadear crises de glaucoma agudo em pacientes que têm predisposição a ângulo fechado, tá? Então, a letra B ó, é a resposta ao glaucoma agudo e a conduta seria encaminhada para a emergência oftalmológica para o tratamento do glaucoma agudo. A gente falou de glaucoma, né? Não posso deixar de falar de glaucoma congênito, né? Ele a forma primária está relacionada à genesia angular, né? Alterações no ângulo de drenagem ali do humor aquoso. Acomete 1 a cada 10 mil nascidos vivos, um terço lateral. Existe o secundário também, que ocorre até os 2 anos de idade, né? Que é 50% dos casos. Está associado às outras alterações oculares e sistêmicas, tá? Os sinais clássicos do glaucoma congênito é lacrimejamento, né? Epífora, fotofobia e blefaroespasmo, tá? Esses são os 3 principais sinais. Está relacionado ao aumento do diâmetro da córnea, tá? Mais que 12 milímetros. Opacidade corneana relacionada ao edema, né? Aumento da pressão faz a córnea ficar opaca. Aumento do globo ocular, que é o buftalmo, né? Veja que uma córnea bem grande, né? Parece um olho de boi, por causa disso o nome buftalmo. Injeção conjuntival, né? Devido ao olho vermelho, devido à congestão ali do olho. Vamos para as questões. Essa é de 2016. Recém-nascido com lacrimejamento, fotofobia e blefaroespasmo. Acabei de falar, né? Essa é a tríade aí do glaucoma congênito. Ok? Outra questão de 2016, denomina-se megalocórneo, diâmetro corneano horizontal no recém-nascido que ultrapasse 12 milímetros. Tá? Essa é a definição de megalocórneo, aquele buftalmo lá. Questão aí de 2010, assinale correta em relação ao glaucoma congênito. Deve ser detectado nos primeiros 2 anos de vida, até 3 anos de vida, deve ser detectado. Não há associação com outras alterações oculares, a gente viu que há. Habitualmente não está associado a outras alterações sistêmicas, a gente viu que pode estar associado sim. Está presente logo ao nascimento, nem todos, a gente viu lá que 50% não está presente logo ao nascimento. E a fotofobia é comum e constitui sinal de alarme. Exatamente, né? Faz parte daquela tríade, né, que a gente comentou. Essa outra aqui de 2009, assinala a alternativa que indica a tríade do glaucoma congênito. Mais uma vez. Qual que é a tríade, então? Blefaroespasmo, fotofobia e lacrimejamento. Ok, vamos adiante. Vamos agora falar sobre retina, né? Falando em retina, a gente tem que falar de retinopatia diabética. Lembra que eu comentei de causas, né, de cegueira mundial lá, de prevalência, enfim. A principal causa de cegueira em população economicamente ativa, né, é a retinopatia diabética, tá? O principal fator de risco para o desenvolvimento da retinopatia diabética é a duração da diabetes, o fator mais importante. Mas, claro que um controle inadequado da glicemia vai acelerar o desenvolvimento da retinopatia diabética e o agravamento das lesões. O período gestacional também piora. Ela é agravada por pacientes com hipertensão arterial, principalmente descontrolada, né, lógico. Nefropatia
e também com outras situações, como hiperlipidemia, pacientes tabagistas, cirurgia de catarata piora, obesidade, anemia, tudo isso leva a piora da retinopatia diabética. Tem dois tipos principais, existem outras formas de classificar, mas proliferativa e não proliferativa. A proliferativa está relacionada à formação, né, de uma isquemia maior, que forma neovasos e tem maior chance de sangramento intraocular, de formação de hemorragia vítrea. Quais são os sinais comuns da retinopatia diabética? Né? Essa foto aqui. Os microaneurismas, esses pontinhos vermelhinhos aqui mais discretos, né? Mais fácil de ver uma retinografia fluorescente, não nessa aqui que é uma retinografia simples. As microhemorragias, elas podem ser em chamas de vela ou em ponto borrão. As manchas algodonosas, aqui nós não temos nenhuma, mas são áreas de infarto das fibras nervosas. Esses aqui que a gente está vendo são os exudatos duros, bastante exudação, né? A gente vê bastante exudação, inclusive, aqui na área central, né? Relacionado ao edema macular. E os neovasos, que também não tem nessa foto, mas é relacionado à isquemia, né? E a formação dessas neovascularização na retina. Os exames para identificação da retinopatia diabética são feitos por meio do mapeamento de retina, um exame simples no consultório, né? Que depende do oftalmoscópio indireto, diferente daquele direto que é para esse teste do olhinho. Esse aqui é um outro tipo de oftalmoscópio, com visão binocular, né? Com uma lente de 20 dioptrias. A retinografia é simples, aquela imagem que a gente viu. Aqui nós temos uma retinografia fluorescente, então veja que é mais fácil de identificar os microaneurismas, que é a primeira alteração que o paciente pode apresentar, a mais precoce de todas, é o microaneurisma, né? Uma alteração macroscópica mais fácil de identificar. E aqui um exame de tomografia de coerência óptica, né, da área macular, mostrando edema macular, a presença de fluidos e cistos intrarretinianos aqui na área macular. O tratamento da retinopatia diabética se dá basicamente com laser, com fotocoagulação, aqui um desenho esquemático, né, a gente faz pontinhos de laser na periferia da retina, nunca na área central, mas sim na periferia. Nós temos disponíveis os anti-VEGF, né, são injeções que a gente faz no vítreo, né, que ajuda a diminuir o edema macular, a melhorar aí as alterações da retinopatia diabética. Em casos mais graves, né, com hemorragias e outras alterações, tração, fibrose, é necessária a cirurgia de vitrectomia, né? E nós entramos lá no segmento posterior com o vitriófago, iluminação e mais uma via em difusão, são 3 vias que a gente usa principalmente, para a remoção aí dessas alterações, ok? E outra situação que eu quero comentar com vocês é o descolamento de retina, tá? É uma emergência oftalmológica, ela precisa de um tratamento precoce, tempo significa reabilitação. Ela está relacionada aí aos sintomas do descolamento de retina às moscas volantes, aumento de moscas volantes, aos floaters e também a uma perda visual na forma de purtina, né? Vem uma mancha que vai cobrindo o campo de visão do paciente. Tem 3 tipos principais, né, de descolamento de retina: o regmatogênico, que é o mais comum, relacionado a defeitos retinianos periféricos, vai infiltrando líquido e vai descolando a retina. O tracional, a gente acabou de comentar, na retinopatia diabética é uma forma importante de descolamento, relacionada à fibrose, vai tracionando a retina e vai descolando. E os exudativos, né, relacionados a tumores, outras situações, até um pico hipertensivo, né, pode levar a um descolamento exudativo de retina. Em casos muito graves, né? Ok, vamos lá para mais 2 questões, então. Essa de 2010, em relação à retinopatia diabética, pode-se afirmar que o tratamento deve ser postergado o máximo possível? Não, o tratamento deve ser o mais precoce possível. Ela não tem correlação com o controle glicêmico? Tem sim. Quanto pior o controle glicêmico, pior a retinopatia. Os pacientes devem ser examinados rotineiramente a cada 5 anos? Não. Cada 1 ano. Todo ano tem que ser examinado. Os pacientes as hemorragias observadas no fundo do olho são em chamas de vela? São em chamas de vela e são aquelas pontos de borrão, né? São os 2 tipos principais. E ela tem relação direta com o tempo de doença. Sim, quanto maior o tempo de diabetes, maior a chance de desenvolver a retinopatia diabética. Então, essa questão aqui é um pouco mal feita, né? Na verdade, as 2 últimas alternativas são verdadeiras, né? A D é um pouco incompleta, mas as 2 são corretas.
Essa outra questão aqui de 2010. O paciente vai entrar no pronto-socorro referindo perda visual abrupta a 12 horas no olho direito, sem dor, associada com pródromo de fotopsias. Ao exame, a cuidado visual do olho direito é de movimento de mãos. Veja que eu comentei com vocês, né? A fotopsias é um dos sinais de descolamento de retina. Fotopsias são flashes de luz, está relacionado a estímulo, né? A retina vai rasgando, ela vai estimulando os fotoreceptores e vai dando esses flashes de luz. O nome disso é fotopsias. Qual o diagnóstico e conduta mais adequado? Esse a gente está realmente, devido a essa baixa de visão importante, né? Uma perda visual súbita, você está falando mais a favor mesmo do descolamento de retina regmatogênico. E a cirurgia deve ser imediata. Descolamento de vítreo posterior pode fazer fotopsia, pode fazer mosca volante, mas né, não faz perda visual súbita. Descolamento tracional é possível, né? Mas aí o paciente tem um histórico, né? De retinopatia diabética, né? Uma situação abrupta, ele já está né, tratando, né? Tem outra situação. O mais comum é ser regmatogênico, né? Um paciente sem histórico nenhum, né? Que é um defeito retiniano periférico, vai infiltrando líquido e vai descolando a retina. A toxoplasmose ocular não leva a isso, né? Leva uma uveíte, né, posterior, né, que precisa de tratamento também, mas não leva à formação de fotopsias. Esse quadro está mais descrevendo mesmo o descolamento de retina. E o melanoma maligno não faz isso, né? Pode ser necessária enucleação, mas não leva a isso. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Era essa a proposta de hoje, apresentar essa aulinha para vocês. E espero que tenham gostado, né? Quem sabe numa próxima oportunidade a gente conversa um pouquinho mais sobre outras doenças, mais alguma outra aulinha. Boa sorte para vocês nessa fase de residência e até a próxima.